Este é o podcast Pó Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança. Boas-vindas ao Pó Dançar! Meu nome é Giovana Pérez, eu sou bailarina profissional e comunicadora na dança e também a host dessa edição do podcast Pó Dançar, que está super especial. Então vamos para o nosso próximo episódio, porque aqui a gente não só pode dançar, mas a gente pode falar bastante também. E hoje eu trouxe uma convidada super especial para a gente estar falando não só da trajetória dela, que é uma trajetória linda, múltipla, mas também sobre a saúde física na dança, que é um tema tão importante com o olhar de fisioterapeuta. Ela que é bailarina profissional, formada pela Royal Academy of Dance, já foi professora de balé clássico e sapateado em São Paulo e atua em sua própria clínica Flow como fisioterapeuta especialista em ortopedia e traumatologia. Bem-vinda, Jaqueline Coutinho. Obrigada. Prazerão estar aqui com você. Sim, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. O prazer é nosso. E é muito legal porque a Jaque a gente já se conhece de festivais, né? Desse mundão da dança. E é muito legal como os caminhos vão se cruzando. O mundo da dança também é muito pequeno. A gente acha que é enorme, né? Mas a gente vai se encontrando. Se a gente visse nós, né? Há anos atrás, quando a gente se encontrou pela primeira vez, será que você se imaginaria onde você chegou, Jaque? Nunca, jamais imaginaria estar aqui, ainda mais falando de uma temática que naquela época nem tava na minha vida, que é saúde, assim, né? Uhum. Claro que eu já me cuidava, era uma pessoa que me preocupava um pouco com isso, tinha essa vontade, mas não era o que eu achei que eu fosse fazer, assim, de fato. Sim. Conta um pouquinho pra gente da sua história, né? Como que tudo começou e o que te levou à dança? Nossa, a dança na minha vida, ela entrou, eu era pequenininha, né, lá no interior de São Paulo, na escola da minha tia, em Tatuí, e eu comecei muito por causa de estar sempre vendo ela fazer as coisas, e foi um dia que eu fui ver minha prima dançar, e aí eu percebi que eu queria estar no palco, eu não queria estar na plateia, a plateia não era pra ser o meu lugar, eu queria estar ali naquele lugar que todo mundo era aplaudido, onde as pessoas estavam sendo vistas, né, e aí foi meio que isso, eu fiquei desesperada pra entrar em cena. Aí minha mãe me colocou depois no balé e eu fui seguindo. E aí foi através da minha tia, realmente, que ela falou, acho que essa menina tem um talentinho, vamos ver o que acontece. Até que eu conheci a Dona Toshi. Sim. E aí a Dona Toshi realmente, e a Roseli Rodrigues, que me puxaram e falaram, você realmente, eu lembro muito, assim, de falar pra minha tia que eu era um talento que precisava ser lapidado. Entendi. Mas que teria futuro, sabe? Então foi meio que isso, assim. E aí a dança foi tomando uma proporção grande na sua vida, os festivais de dança, etc. E você se imaginava levar a dança como profissão ou isso também foi uma coisa que aos poucos foi sendo construída? Foi bem de construção. Eu lembro que com 12, 13 anos, quando a gente começou a ter acesso à internet, porque não existia, né, antes. Também tem isso. Não tinha YouTube nem nada, eu percebi que a dança era uma profissão e que eu poderia ganhar dinheiro com isso, que né? Legal. Então foi nessa fase meio que internet chegando, eu tinha 12, 13 anos, aí minha tia já começou a me levar pra fazer aulas com a Dona Toshi, com a Roseli, e aí foi quando eu falei assim, nossa gente, é legal isso daqui, eu viveria pra dançar. Tipo, eu gostaria de chegar e dançar todos os dias. Seria maravilhoso se isso pudesse acontecer. E aí, com 13 anos, mais ou menos, eu percebi que era isso que eu queria fazer. Entendi. Então, e é muito bom, né, Jaque, saber que a gente tem acesso hoje, ainda mais do que naquela época, a informações em questão de dança profissional. Óbvio que tem sempre a dança para todo mundo, que é a dança amadora, que é a dança por hobby, a dança com admiração e curiosidade, mas também existe muito a dança profissional, né? Então foi legal quando você fala que através de vídeos, através de conteúdo, através de informação, que você viu possibilidade. Sim. Então isso você considera uma questão muito importante pro dia de hoje, pra gente estar mostrando para aquelas crianças que estão começando, os adolescentes que estão ali querendo a dança como profissão? Com certeza. Com certeza. Eu acho que se não fosse através da informação, eu teria continuado dançando porque eu gostava, mas teria terminado ali e ido estudar só e acabou, assim, sabe? Nem sei. E é muito nosso papel aqui no podcast, né? Trazer não só trajetórias e falar sobre a história de cada um, mas trazer o que essas pessoas ensinam, né, a gente? Claro. Olha só, a lição já número 1 desse episódio foi dada. Então, assim, informação, sempre atrás de informação. Se você ainda tem dúvida, será que eu vou ser um bailarino profissional? Ou será que eu vou ser alguma função ali profissional na dança? Procure, né? Sim. Pesquisar e etc. Exato. E aí, em relação à sua atual ocupação também como fisioterapeuta, enquanto dança, você se lesionou bastante?
Ó, na minha fase adolescente, não muito, mas eu tive uma questão muito importante que eu tive que fazer uma cirurgia no meu pé, que realmente me paralisou e eu não conseguia subir nas pontas, assim. Foi uma questão, eu tinha 15 para 16 anos, e aí eu já tinha ido no médico, ele falou, você tem um crescimento ósseo, e se você não tirar esse osso, você vai ter que parar de dançar, e se você parar de dançar, melhora. Olha que incrível, aí, né? Tipo, tá, mas parar não será uma opção agora, não vai ter como. E foi uma fase em que eu tava vindo pro festival, eu tava competindo muito, ia pra todos os festivais, assim, tudo. 16 anos, né? E aí eu falei assim, bom, não tem, vou fazer cirurgia e acabou. Sim. Então, essa foi uma lesão grande que foi quando eu precisei de fisioterapia. Entendi. Eu precisei de fisioterapia por muito tempo e eu via que os profissionais não entendiam o que eu tava querendo. Então, foi meio que... Eu ficava assim, gente, mas eu ainda não consigo subir na ponta depois da cirurgia. Eu ainda não consigo pular, fazer pequenos saltos, grandes saltos. Não dá pra eu pular numa perna só. E aí os fisioterapeutas assim, mas por uma vida normal você tá bem. Sim. E aí eu ficava, não estou bem. Tipo, por favor, me ajudem. Então, foi a partir disso... que eu precisei de físio muito tempo, e aí depois eu entrei na companhia e dancei no Cisne Negro 4 anos e meio, assim. E aí lá eu tive uns entorses de tornozelo, eu tive uma lesão de joelho também. E aí, só que lá já tinha um fisioterapeuta da companhia, e aí eu já tinha vivido a fisioterapia também como um pós-operatório grande. Então eu já sabia como era, e foi lá que eu resolvi. Eu falei assim, é legal isso que as pessoas fazem. E eu percebi que não tinha um fisioterapeuta que entendia muito de dança profissional. Entendi. E que pudesse falar assim, gente, calma, não vai dar pra eu parar agora, essa pessoa precisa continuar e vamos tentar fazer como dá e depois a gente conserta. E que seja acessível também, né? Porque às vezes você conhece, mas a pessoa tá lá em outro estado ou em outro país, ou, né? E é muito distante. E não tem como a gente já pular pra esse tópico, porque eu acho que seria legal já aproveitar esse contexto de falar do seu olhar clínico hoje pra esses diagnósticos de médicos. E aqui não existe o que é certo ou o que é errado, mas na sua opinião... Porque tudo vira uma cirurgia, né? Ou tudo vira parar de dançar é a solução. E qual que é a sua opinião disso? Porque o que eu vejo hoje em dia, de tipo, mas eu fui em 300 médicos e todos eles falam em cirurgia ou em parar de dançar. Sim. Qual que é a sua opinião, Jaque? Eu tenho uma filosofia que eu levo pra clínica, não só pra atleta, né? Pra qualquer pessoa, que a gente não consegue consertar um carro parado, né? A gente tem que consertar o avião andando. Então, esse é o que eu levo para os bailarinos. Não adianta nada eu pegar um bailarino, por exemplo, deixar ele aqui, conserto ele, a hora que ele voltar a fazer o que ele estava fazendo, ele vai se machucar de novo. Porque eu tirei toda aquela exposição que ele estava tendo, ficar parado melhora. Então, tipo, você tá gripado, se você ficar quietinho, você vai melhorar. Exato. Você tá com resfriado, você fica quieto tomando água, melhora. E inflamação qualquer uma é assim. Então, a gente reduzir a inflamação com a pessoa parada é lindo. Mas aí a inflamação com a pessoa fazendo as coisas que ela tá fazendo, aí já é outra coisa. Que é uma coisa que às vezes eu vejo o médico falando, para 15 dias que vai melhorar. Sim, vai. Processo inflamatório, fisiologicamente, de 7 a 14 dias ele vai embora. Então, assim, vai melhorar mesmo. E aí, a hora que ela voltar a fazer, vai continuar doendo. Que é uma das coisas que eu mais encontro na clínica. Entendi. Chegam vários bailarinos pra mim assim, fui no médico, fiquei 14 dias parada, melhorou. Mas aí eu voltei a dançar, e aí eu voltei a sentir de novo. Aí eu falo, sim, porque você voltou com toda a exposição de uma vez, de forma abrupta, e sem controle nenhum de cargas. Então, eu acredito hoje que essa filosofia que eu falo de consertar as coisas andando, consertar dançando seria, né, o ideal, e com controle de carga, da gente entender, na segunda-feira a pessoa ensaia X balé, dança isso, na quarta ela faz contemporâneo e sapateado, na quinta ela faz menos. Então, na quinta-feira, a gente consegue colocar isso. Não entendi. Ou, naquele dia a gente reduz isso. Então, pra mim, tratar alguém é mais você fazer um remanejo de vida da pessoa, né? Principalmente um atleta, bailarino, dançarino, do que você pedir pra ela parar. Então, é super possível, né? Fazer essa recuperação ativa, querendo muito. Porque, às vezes, não. Eu vou ser bem boazinha se eu falar às vezes, mas na maioria das vezes a gente precisa trocar a roda do carro em movimento. Né? Porque às vezes a gente tá lá, vamos falar agora em dança profissional, no trabalho, no ritmo de companhia, o trabalho independente, mas mesmo assim, você precisa do seu corpo ali, né? Pra você trabalhar. E como que o médico vira e fala 15 dias paradinha? Sim. Aí dá vontade de olhar e falar assim, e aí, 15 dias o dinheiro vai sair da onde? Mas eu acho que também vem um pouco da ausência de conhecimento, que é que o médico falou da informação,
dos médicos e profissionais de saúde de forma geral não saberem que a pessoa ganha dinheiro dançando. Então, tem muito de que a dança não é vista muitas vezes como uma profissão, não é vista que aquilo paga o sustento de alimentação dentro da própria casa, aluguel, e porque pro médico é tipo, ok, eu parar de jogar tênis hoje. Tipo, não é isso. É a vida da pessoa, é a profissão dela, ela ganha dinheiro com isso, ela sustenta filhos, sei lá, uma casa com isso, e não vai ter como ela parar. Sim. É igual a gente trabalhar normal todos os dias. Sim. É meio que você tem que ensinar uma cultura que é por falta de informação que as pessoas não sabem, sabe? Perfeito. E você concorda que ter profissionais na área, por exemplo, da fisioterapia, especializados em dança, mas que tenham passado pela experiência de ser um bailarino profissional, de ser um professor, faz toda a diferença? Muito. Muito por ter esse conhecimento. E por ter vivido já também, né? Por saber que não tem essa opção, que consertar andando é uma opção. Às vezes, até em companhias profissionais, você falar que você tá machucado, você pode perder papel. Então, você fica meio que nisso. E às vezes, o próprio bailarino deixa de passar informações para os médicos da companhia ou de outros lugares, né? Não só profissional ou de escola, para que o médico não fale pra direção do tipo assim, a G tá machucada, ela não vai poder dançar. Isso é verdade. E aí você acaba perdendo um papel. Então também tem um pouco desse cuidado, dessa cautela, que eu acho que é um sigilo ético profissional, assim, de saúde, que eu, pelo menos, tenho muito, assim, em clínica. Mas como que a gente pode, de repente, ressignificar esse medo do bailarino de, tipo, falar, estou lesionado? Porque eu, por exemplo, morro de medo, assim, de chegar e falar, porque daí vem tudo isso na cabeça, né? Você vai ter que abdicar da aula, que consequentemente do ensaio, das apresentações. E aí, Jaque, como que a gente pode pensar, então, sobre isso? Essa é bem difícil, assim, porque tem lesões e lesões, claro. Tem lesões que realmente a gente tem que parar, não vai ter que fazer. E eu acho que sou muito clara nesse aspecto, assim, quando eu falo, te dou maior suporte, assim, pra estar junto, sabe? Estar do lado. Mas eu acho que não mentir é o principal caminho. Porque lesão, principalmente muscular, ela tem um prognóstico muito incerto. Tem gente que melhora com 3 dias, tem gente que melhora com 2 meses. E aí, você fala assim, vou melhorar em uma semana. Não, você não sabe se você vai melhorar em uma semana. Então, assim, às vezes me perguntam, Jaque, você acha que vai melhorar em quanto tempo? Aí eu falo, vamos um dia de cada vez? Vai falando comigo todos os dias, a gente vai tomando decisões juntos. Legal. E aí a gente vai tomando os próximos passos juntas. Mas ainda não fala com o seu diretor, sabe? Tipo, vamos esperar aqui. A gente precisa ver processo cicatricial e que é muito individualizado. Exato. E isso é super importante, né, Jaque? Porque também, assim como a gente vê as dietas hoje em dia na internet serem copiadas, a gente também vê o diagnóstico do outro e tratamento sendo, assim, enviados pelo WhatsApp por colegas de trabalho, que você nem sabe de onde que saiu. Então, eu queria que você comentasse sobre a responsabilidade, não só do profissional que é o fisioterapeuta, enfim, mas também do profissional da dança, que faz ali o bailarino ou o estudante, de ter essa consciência de que, opa, o meu corpo é meu corpo, né? Então, assim, não dá pra... Tô com uma tendinite, o outro também. Que legal, o que você tá fazendo? Vou botar argila na cabeça. Vou botar. Então, como que lidar? Como lidar com isso? Isso acontece demais e é impressionante. É uma das coisas que eu mais escuto. E a primeira coisa eu, Jaqueline, particularmente, não produzo conteúdo na internet sobre tratamento e patologias por essa razão. Porque tratamento é completamente individualizado, a cicatrização de uma pessoa é completamente diferente da outra. E o tratamento, pra mim, pode ser completamente diferente pra você, da mesma coisa. Então, assim, as patologias, elas podem ser a mesma. Sei lá, um menisco, né? Que é o comum aí de ter no balé. Uma lesão de menisco, uma lesão labral. Beleza. Mas se uma pessoa tem uma rotação interna de quadril, a outra mais externa, se o ângulo X do quadril é assim, o dela é assado, o exercício pra aquela pessoa vai ser diferente. Por mais que seja um agachamento. Tipo, eu vou fazer um agachamento. Para menisco, vamos fazer agachamento, cordinha no joelho e elastiquinho assim. Não, mas pra você é no ângulo tal, pra você é no tal. Então, tá aí já uma coisa direta que eu não faço. Certeza. É uma coisa que já me pediram várias vezes. Tipo, faz conteúdos com tratamentos de não sei o que pro seu Instagram, porque daí as pessoas iam ver. Eu falo, não vou fazer. Porque eu acho, na verdade, que isso acaba sendo um desserviço a um serviço que a gente tem que prestar de forma completamente individualizada. E tem que ser uma coisa responsável, né? Porque senão você tá influenciando as pessoas a compartilharem essa coisa genérica, né? E aí essa
personalizar o tratamento, né? Uma coisa defasada, que você fica assim, cara, mas e aí? E aí, depois a culpa é do conteúdo postado, do amiguinho. Exato. Exatamente. E como que surgiu, na verdade, a gente nem comentou sobre isso, mas eu fiquei curiosa, como que surgiu a ideia da fisioterapia na sua vida enquanto dança? Foi muito na época que eu tava... Minha mãe nunca deixou eu parar de estudar, pra começar por aí. Então, minha mãe sempre foi aquela pessoa que falou, você vai fazer qualquer coisa, mas você vai continuar estudando. Você pode dançar 25 mil anos, mas você vai estudar. E aí, eu sempre tive isso na cabeça, e eu sei que uma hora nosso corpo realmente tem um momento, né, que de auge até os 35 anos, depois é ladeira abaixo, e todo mundo é assim, né? E aí, eu sempre quis fazer alguma coisa que gerasse mais movimento. Queria fazer medicina, de cara, mas eu sabia que pra dançar não daria pra eu fazer medicina, e dançar era meu maior foco, né, na época. Então, eu queria dançar, então eu pensei sempre, vou dançar até onde der, e a hora que não der mais, eu realmente vou só estudar daí. E aí foi quando eu machuquei meu pé, tive muito contato com a fisioterapia, vi que não tinham profissionais que entendiam do que era, ali, então. Do que era, tipo, subir na ponta profissional, ficar 6, 7 horas por dia nas pontas, ensaiando, tira a ponta, troca a sapatilha. Ninguém entendia muito esse cenário que eu vivia, sabe? E eu tentei mudar de vários fisioterapeutas e meio que ninguém se encaixava. Aí eu vi que era um lugar que, né, precisava. E eu sempre gostei muito de cuidar do outro. Entendi. Então, meio que coube ali. Eu falei, nossa, é legal, porque medicina não vai dar, porque eu vou ter que parar de dançar realmente pra fazer. E aí a fisioterapia entrou num lugar que eu falei, gente, é sensacional, porque eu consigo cuidar, consigo estar perto da pessoa, dou nortes e direções de forma individualizada, e é um buraco que na dança não tem. Que legal. E você também é especialista em membros inferiores, né? E principalmente eu vejo você também falando muito sobre o uso das sapatilhas de ponta. Sim. Essa questão do fitting, né, que hoje tá crescendo muito forte. Qual que é a importância hoje, principalmente para quem escolhe uma carreira na dança? É bem importante, porque dependendo de se você usa sapatilhas mais largas ou mais, né, não tão ajustadas ao seu pé, que é o que o fitting faz, assim, você pode ter mais ou menos atritos ou mais ou menos lesões naquilo. Então, só de você ter uma sapatilha já adequada para o seu pé, a sua sobrecarga naquela região vai ser menor. Então, é extremamente importante. Pode ser que não precise passar pelo processo, assim, que não tenha possibilidade de fazer o fitting, mas saber que como sua sapatilha deve estar é muito importante. Então, ter esse conhecimento que o fitting te traz é muito importante para redução de lesão mesmo. Sim. Para diminuir. E a parte inferior é a mais usada dos bailarinos, Jaque? E é o que mais lesiona também. É o que mais machuca, de lombar para baixo. Quadril, joelho, tornozelo, pé, é o mais. Entendi. Mais. E a gente vê cada vez mais, na sua opinião, uma decrescente ou uma crescente nas lesões na dança? Ou é muito relativo? Uma crescente. Infelizmente. Mas eu acho que é um pouco por conta da atletização, vamos dizer assim, né? Porque agora o bailarino não é mais só a arte em si, tem uma questão muito atlética. E aí, acho que essa questão atlética em si gera muita sobrecarga, mais demanda, precisa fazer, tem que ser assim. E aí, essa coisa mais do atleta, do esporte, gera mais lesão. E é normal isso acontecer. E você concorda com essa questão atlética, que bailarina não é só arte, entra também a questão atlética? Sim, muito. Inclusive, eu acho que tem que tirar um pouco até esse, ele não pode ser atleta. Sim e é. A gente tem que ver como ele sendo, pra que tenha mais cuidados, mais patrocínios, mais gente falando sobre isso. Gera valorização Uma também. valorização da dança. As pessoas às vezes não têm noção de qual é o gasto, assim, do rendimento que a gente tem ali, fisicamente, né? Senão fica só... Lógico que a arte é belíssima, da gente só falar de arte já tá valendo super, né? Maravilhoso, exato. Mas também entre o lado físico, muito. E além do psicológico, então nem se fale. Mas eu acho que a combinação disso tudo é também sobre a valorização da dança em si, né? Com certeza. E eu acho que trazer a dança pro esporte em si seria um dos caminhos mais viáveis para ter um momento de visibilidade e aumentar tudo. Legal. Inclusive salário dos bailarinos. Exatamente, porque eu acho que quando a gente cria consciência de o quanto o bailarino ele doa ali, né, o tempo inteiro no trabalho, pra gerar resultado, pra estar performando, eu acho que aí sim as pessoas vão... então tá, né? Por que será que o jogador de futebol ganha milhões e um bailarino ganha, às vezes, um salário mínimo, né? Então, assim, é algo bem especial pra se pensar, muito. Né? E já que você teve a oportunidade de sair pra fora do país como bailarina e você não quis. Sim.
qual foi o motivo? Porque, inclusive, eu convido vocês aí a assistirem aos outros episódios que a gente fez sobre a desromantização de carreiras no exterior, porque é tudo lindo e maravilhoso quando a gente fala da boca pra fora, né? E realmente tem coisas muito lindas e válidas, e inclusive eu vi a minha vida, né, a minha carreira na dança no exterior, mas também tem coisas muito a serem pesadas, no sentido de, vale a pena pra você realmente? Então, como que foi isso pra você? No primeiro momento, a primeira oportunidade que eu tive, eu tinha 15 anos, foi pro Miami City, e eu não fui porque minha mãe não tinha dinheiro, então foi muito claro, assim, eu lembro que eu fiquei bem incomodada, assim, na época, mas eu entendi, e continuei aqui. Aí, na segunda oportunidade, foi pra ir pro Genie Competition da Royal, que, né, dos que passam com Advanced, tem a competição lá do Genie, e eu não fui porque eu tinha entrado na companhia aqui. Entendi. E aí, eu tinha entrado na companhia e também eu já tinha passado por um processo de mudança de cidade, né? Eu não sou de São Paulo. Então, eu morava no Tatuí e fui morar em São Paulo com 14 anos sozinha. E aí, eu já tinha morado sozinha muito cedo. Fiquei dos 14 aos 18 morando sozinha lá. E depois, continuei morando sozinha. Até agora já não mais, mas fiquei morando sozinha. E esse processo pessoal mesmo, assim, de morar sozinha, lidar com várias responsabilidades com 14, 15 anos. Porque tipo, não importa ser fora do país ou não, é o processo, ponto, né? E não é que foi traumático, assim, foi muito bom, eu aprendi muito, mas eu tive que amadurecer muito com até 16 anos. E aí, com 16 anos, eu já quase que era uma adulta, assim, né? E aí, depois, quando eu tive lá pros meus 23, mais ou menos, que daí foi quando eu falei, agora eu poderia ir pra fora, né? E dançar em qualquer companhia, tipo, prestar qualquer audição e dançar. Tive convites. Daí eu peguei e falei assim, putz, mas eu não quero passar por esse processo de mudar novo, de cidade. Né? E aí foi uma coisa bem mais pessoal mesmo, agora eu tenho minha família aqui, tipo, realmente eu não quero abrir mão desse carinho e aconchego, porque em outro país, morar sozinho, eu fiz isso de cidade. E você não conhece ninguém. Exato. Você não conhece ninguém, você não conhece cidade, você não conhece supermercado, farmácia, não tem o tiozinho que falou pra você, que é aquela coisa calorosa, assim, de estou na minha casa, sabe? E também eu tenho uma prima que mora na Alemanha e ela fala assim, Jaque, eu sou sempre uma estrangeira. Exato, independente. Você pode ser naturalizado, você pode ter um passaporte, mas você vai ser sempre aquela pessoa que chegou depois, né? E também é sobre escolhas, né, já que a gente tem que estar bem com as nossas escolhas, porque é aquilo. Às vezes a gente, quando é mais novo, a gente tem desejos e sonhos que depois, com a maturidade, vai se ressignificando, né? Então é muito legal quando esse amadurecimento vem e você pode perceber hoje que ainda bem que eu não fui, porque hoje não faria sentido pra mim. Exato. E também veio muito disso, né? Eu tava terminando a faculdade, eu queria prestar Santa Casa, assim, de ortopedia e traumatologia, e eu sabia que eu queria ajudar bailarinos aqui. E aí foi uma coisa que eu falei assim, nossa, o Brasil não tem isso. Não tem essa personalização para o bailarino, mesmo alguém que entenda, né, disso e saiba lidar com esse público. E não tenho por que eu sair daqui, porque minha família tá aqui, tá todo mundo aqui e eu posso fazer isso aqui. Esse que é o negócio, a gente entender que também dá para fazer isso daqui. Sim. Né, que as coisas, as carreiras dançantes não acontecem se for apenas fora do país. Isso a gente tá falando, todo episódio vem vindo pautas dessa forma. E é muito legal de ver como as pessoas estão mais receptivas para esse tipo de ideia. É um ou outro que ainda tem uma cabeça bem fechada e engessada, mas tá se provando, o resultado tá aí, a gente não precisa entrar, né? Não é invenção da cabeça da gente. Então isso é muito bacana. E aí, nos últimos anos, você entregou pra corrida, né? Que agora a Jaqueline, além de maravilhosa já, assim, ela também é corredora, tá, gente? Então, assim, porque eu vejo muito que a corrida, e às vezes eu dou uma de corredora, né? Skin corredora na Giovana também existe, mas aí a gente, assim, né? Ainda precisa um processo ali. E aí eu sinto que várias coisas da dança me facilitam, mas também me limitam bastante na corrida. Muito. E eu queria saber disso de você. Como que vem sendo essa experiência? Olha, foi um processo bem diferente, assim, porque correr, eu costumo dizer que quando eu corri, eu ainda tava dançando, né? Comecei a correr, eu dancei no final do ano, e eu dancei o Grand Pas de Corsário. E nunca foi tão fácil dançar o Grand Pas de Corsário na minha vida. Entendi. Então, o cardiovascular ajuda realmente muito. Foi assim, foi tão engraçado, porque eu lembro que eu entrei pra fazer a coda e, tipo, acabou, tava muito fácil, porque tipo, meu coração tava bem ok, sabe? Tava tudo normal. E aí depois eu falei, gente, por que eu não corri quando eu tinha lá 16, 17, 18 anos, né? Agora já
Então, Sim, não dá sim. mais. Mas assim, me ajudou muito num processo de cardiovascular sensacional. Eu acho que começar a correr, de fato, não precisa ser sozinho. Eu acho que ter um acompanhamento é extremamente válido, porque isso faz muita diferença. Mudou muito minha vida depois que eu procurei ajuda, né, pra Sim. isso. Uma assessoria, de fato. Porque senão a gente fica, vou correr 5 quilômetros hoje. Tá, mas X. como, né? E assim como a gente também tem nossos treinos específicos pra dança, corrida é a mesma coisa, É a mesma né? coisa. É treino específico e, assim, você pode se machucar. E às vezes você pode correr, sei lá, tem muita gente que corre pra emagrecer. Eu vejo isso direto, assim, principalmente bailarina vai lá na clínica e fala assim, mas eu também corro esse dia. Então, em jejum ainda, né? Que aí vamos adicionar um jejum também. Que a gente adora fazer essas coisas, né? E aí começa isso, assim, entra o jejum, entra a corrida, aí quer emagrecer, aí corre de blusa e frio, e aí faz várias coisas que sobrecarregam, tem uma recuperação muscular ruim, por exemplo, aí de tarde vai ensaiar, né, porque tem que ir na companhia lá fazer o trabalho normal, de escola também, e aí depois fala assim, eu tô com uma dor aqui, mas eu acho que foi no assembly. Não foi só corrida em jejum, 5 quilômetros mal corrido. Então, às vezes, eu até brinco que o papel do fisioterapeuta é educar sobre uma construção de sobrecarga, né? Do quanto é muito, quanto é pouco. E ensinar pequenas coisas de recuperação muscular, sono, estresse, qualidade de vida. Ensinar sobre jejum. Ensinar realmente sobre essas questões que são impostas, às vezes. Precisamos emagrecer, né? Ou não. Ou, quero ficar um porte mais atlético. Que a corrida traz isso, né? A corrida, inclusive, tem várias coisas envolvidas que te fazem sentir mais atleta mais ativo. Com certeza. E aí, às vezes eu vejo que o bailarino tem um pouco do querer fazer, mas tem que ter muito cautela. Sim. Então, procurar ajuda tanto pra isso também. Né? Uma das limitações, com certeza, é essa questão do nosso conhecimento em relação ao assunto. E alguma limitação física que você vê? Por exemplo, o tendão. O tendão eu sinto que é uma coisa que pega bastante quando a gente começa a correr, né? E o porquê disso, Jaque? Porque a corrida são movimentos repetitivos, né? A dança em si, você fica mudando toda hora de movimento. Você faz um movimento X, depois um plié, um tendinho, développé, vai pro chão, levanta, desce, pula. A corrida é aquele movimento o tempo inteiro. E aí a sobrecarga de demanda nas mesmas articulações, fazendo as mesmas coisas, ela gera um estresse maior para os tecidos, e aí machuca um pouco mais. Então, normalmente na corrida você sente dor nos mesmos lugares. Tanto que tem lesões no corpo que a gente chama de, tem uma que é do joelho, que é a síndrome da tensor da face lata, né, que gera tensão na banda iliotibial, que chama síndrome do corredor. Porque é a mesma. E aí é sempre aquela lesão, entendeu? Na dança não. Na dança as lesões são completamente aleatórias, porque cada um faz uma coisa, os movimentos mudam toda hora, mas na corrida são movimentos muito repetitivos. Então a sobrecarga de demanda nos tendões, principalmente o tendão calcâneo, que é o responsável pela panturrilha, que é o movimento que mais faz na corrida, ele é maior. Exato. É por isso. E vamos falar agora sobre descanso, porque descanso é muito importante. Você que deve acompanhar vários processos na fisioterapia, assim, de recuperação. Grande parte também é por conta de burnout, de overlimit. Como que acontece isso? Totalmente. E o bailarino em si tem uma dificuldade com descansar. É difícil o bailarino dormir muito, é difícil pro bailarino ficar sem fazer nada, é difícil pro bailarino ficar só com a perna pra cima. E isso é muito importante. A gente não lida muito bem com isso. Não lida, e tem dificuldade até quando eu peço. Eu falo assim, você precisa ter um dia de descanso na sua semana. Mas como assim? Não vou fazer uma aula extra? A pessoa entra em quase desespero, assim, sério que eu preciso ficar um dia sem fazer nada? Eu falo, sim, pelo menos 24 horas de descanso. Porque isso vai fazer você ficar melhor no dia seguinte. Sim, exato. E é esse o melhor do dia seguinte que as pessoas só entendem quando elas fazem. Aí quando elas fazem, aí elas veem que realmente, nossa, estou melhor hoje. E aí elas começam a entender que o descanso é extremamente válido mesmo. Você acredita que o treino só termina quando a gente acorda? O treino só termina quando a gente acorda, mais ou menos. Eu já ouvi essa frase e eu fiquei curiosa pra entender, sabe, melhor sobre ela. Porque tem muito dessa questão de que durante o sono a gente tem processos de recuperação muscular muito importantes, né? Muito. Principalmente durante a fase de sono REM, onde a pessoa tem maior recuperação muscular ali, fisiológica, e quem dorme menos acaba que pode ter mais dor. E vice-versa. Quem tem dor normalmente acaba dormindo menos. E aí esse processo dentro do cérebro gera um pouquinho de amplificação da dor, que normalmente não é uma lesão. É só uma questão, tipo o TPM. Para as mulheres, quando a gente tá um pouquinho mais estressada, você tem mais dor. E não quer dizer que você está se machucando mais. Então, acaba que durante o sono a gente tem uma recuperação muscular grande e é um processo de treino.
Sim. Então, a gente Exatamente. treina enquanto está dormindo, talvez, porque ele descansar faz bem para nossa performance no dia seguinte também. Legal. E já pra gente encerrar, o que você deseja daqui pra frente, que cada vez mais, através da fisioterapia, em relação à dança e essa conscientização responsável? Olha, meu lindíssimo sonho seria que a gente pudesse ter, dentro de festivais, de eventos, de companhias, sempre um profissional de saúde, né, da dança, de fisioterapia, de forma geral, que entendesse dos bailarinos, entendesse daquela rotina e demanda e pudesse apagar incêndios. Por enquanto, sabe? Então, assim, dentro de um festival, uma pessoa que ficasse num stand, sei lá, qualquer coisa, mas que fizesse um processo de recuperação muscular, uma banheira de gelo, um recover ativo, uma bicicleta ali ativa para ter uma recuperação muscular mais ativa, porque isso também faz parte, né, da recuperação muscular, e estar ativo dentro disso. Eu acho que pro balé e pra dança falta um pouco essa conscientização de ter profissionais de saúde in loco, né, dentro dos espaços, fazendo coisas ativas, porque a gente não trata só quando machuca. Exatamente. Que é o que acontece, assim, muitas vezes as pessoas vêm e, putz, deveria ter sido pego lá atrás já, que não teria chego nesse estado, sabe? Sim. E aí, se tivesse já feito um preventivo ali, nossa... Que existe muito, né? Esse lado preventivo é tão importante. Sim, e recuperação muscular e prevenção, elas agiriam muito antes num papel que a gente limitaria várias lesões que não aconteceriam. Então, hoje eu acho que se a Flow pudesse, né, ter um futuro aí, seria estar presente em diversos lugares com recuperação muscular ativa e a gente colocar isso dentro dos festivais, das escolas, companhias, de tudo, para que o bailarino possa ter esse cuidado que os atletas têm. Exato, porque já que somos considerados também atletas, porque lidamos com o corpo, também precisamos ter essa conscientização, né? Exatamente. E às vezes eu acho que falta um pouco disso, porque às vezes fala, somos só arte e não somos atletas. Na verdade, temos que nos considerar como atletas, porque na hora do tratamento ali faz muita diferença. São os resultados das duas coisas, né? E isso entra muito tempo de exposição. Tempo de exposição que você passa fazendo aquilo. Sim. Então, se você faz 3 horas por dia, você faz X horas por semana, e isso é muito mais do que você passa, às vezes... Com certeza. Né, comendo. Com certeza. Várias outras atividades. Exato. Mas é isso, Jaque. Muito obrigada pelo carinho, por estar aqui com a gente, compartilhando. Sempre bom pensar sobre a conscientização, a saúde física também importa. E é isso, acompanhem os outros episódios que já estão nas nossas plataformas dessa nova edição e da edição passada. E a gente se encontra, então, no próximo episódio do podcast Pode Dançar. Valeu, gente!